elevada, tá? Bem, então para começar a entender o conceito de integral, qual é a motivação do assunto, vamos estudar inicialmente a noção de área, tá ok? A noção de área, né? Muito bem. Então, vamos considerar uma função bonita, uma função contínua, certo? Definida sobre um intervalo fechado, AB, digamos, né? Estamos aqui de A até B. Aí a gente tem o gráfico dessa função contínua, correto? E vamos considerar a região que está limitada pelo eixo X, certo? Vamos assumir também que essa função é positiva, né? Ou seja, o gráfico dessa função fica por cima do eixo X, tá? Por que eu vou considerar isso aí inicialmente? Porque eu vou falar de área, tá? Então, veja bem aqui. Temos essa função maior ou igual a zero, digamos, com valores positivos, né? Para qualquer x variando em AV, tá? E então temos essa região que é limitada pela reta vertical x igual a A e a reta vertical x igual a B, o eixo x, essa reta horizontal, e a parte superior está limitada pelo gráfico da função, correto? Então, aí temos essa região, né? Temos essa região. Ok, então a pergunta é como calculamos a área dessa região, certo? Qual é a área, né? Qual seria um processo, digamos, que vai nos permitir calcular a área. Vou anotar assim, ADS, certo? A área disso aqui, tá bom? Muito bem, então tudo vai ter que ver com cálculo de áreas de retângulo. Na verdade, a gente vai somar áreas de retângulos. E então a única coisa que nós vamos precisar lembrar é como calcular a área de um retângulo, certo? Então, olha, como está aqui indicado, né? Para resolver tal problema, começamos analisando como calcular a área de figuras geométricas simples. Digamos, a mais simples, este retângulo aqui, tá? Esse retângulo aqui, certo? Tem os comprimentos L e W, né? E claro, você já sabe, né? A primeira área que você aprende desde a etapa escolar é que a área é calculada como sendo produto de L por W, não é isso? Essa área de um retângulo, né? Produto de seus lados, beleza? Muito bem. Tá, e a única coisa que na verdade a gente precisa conhecer. Por quê? Olha, o segundo objeto relativamente simples, né, que aparece seria um triângulo, né? E nós sabemos, por exemplo, se esse triângulo tem uma base B e uma altura que é perpendicular, né? A altura H, certo? Essa altura é traçada desde esse vértice oposto aqui. Então, a área disso daqui é dada como sendo o meio da base pela altura, não é isso? Mas como é que a gente chega, né, a essa área aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como a partir do conhecimento da área de um retângulo, não é isso? Bom, então o que eu vou fazer aqui é considerar esse retângulo, certo? Vou considerar esse retângulo, tá? Essa linha superior tem a mesma medida que esse B aqui. E vou traçar aqui um lado do mesmo tamanho que essa altura aqui, tá bom? Então, eu considerei esse retângulo, né? E, portanto, esse lado aqui vai ser também B, né? E esse lado aqui seria H, tá bom? Ok, então você observa, a partir dessa figura da simetria, né? O seguinte, esse triângulo aqui foi dividido em duas regiões. Vou chamar este daqui a região, digamos, R e a região S, tá bom? Esses dois triângulos. Pela simetria,
essa região aqui que fica por cima da R também tem a mesma área, não é isso? R aqui, e isto aqui seria S, né? Então, você observa a partir dessa figura que a área do retângulo seria a soma de todas essas áreas aqui, né? Então, por um lado, a gente vai ter a área do retângulo, seria 2 vezes R, né? 2 vezes a área de R dessa região, certo? Aliás, eu vou colocar aqui que tem a mesma área, né? Eu estou falando, melhor eu vou colocar para evitar confusões. Não é que seja mesmo, são figuras congruentes, não? Então, vou colocar aqui. Este daqui, digamos que tem uma área, a área desta região aqui, R, então este aqui tem a mesma área, tá bom? A área de R, a mesma coisa, aqui a área de S e aqui a área de S, né? Tá? Então, você observa que 2 vezes a área de R mais 2 vezes a área de S, né, vai ser igual à área do retângulo, né, que tem lados B e H. Então, este aqui vai ser B por H. Então, como aqui a gente tem um 2, né, um 2 como fator comum, a gente pode colocar esse 2 em evidência e a gente teria isto aqui, né? Área de R mais área de S igual a BH, né? Passando a dividir esse 2, vou passar a dividir esse 2, né? Cortar aqui. A gente teria essa relação. Só que isto aqui não é outra coisa que a área do triângulo, não é isso? Essa aqui é a área do triângulo. É por isso que a gente tem essa formulinha, né? Que a área do triângulo é realmente o produto da base pela altura dividido por 2, que é justamente essa formulinha conhecida. Mas ela, moral da história, ela pode ser deduzida a partir da área do retângulo, tá certo? Que é a mais simples, né? Base pela altura, tá? Pronto. Se a gente tem, digamos, um polígono assim, né? Não necessariamente regular, né? Pense nesse polígono aqui. Então, a gente simplesmente divide em retângulos, né? Por exemplo, aqui já foi dividido nesses triângulos, aliás, retângulo triângulos, A1, A2, A3, A4, né? Nesse caso, certo? Muito bem. Então, se eu quero calcular a área desse polígono aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, que seria um hexágono, né? Não regular, esse polígono seria um hexágono, tá? Então, a área desse hexágono seria simplesmente somar as áreas desses triângulos, não? Como nós temos um método que permite calcular o triângulo, então podemos facilmente calcular a área desse polígono, né? Certo? Aqui nesse caso um hexágono, né? Mas pode ser esse método aplicado para qualquer polígono de N lados, correto? E essa filosofia, para calcular a área, dividimos em regiões simples, que podem ser triângulos ou retângulos, e então somamos, tá certo? Muito bem. Então, essas ideias vão ser aplicadas, né, para calcular áreas de regiões relativamente mais complicadas, né? Certo? Mais complicadas, tá? Por exemplo, aqui, ó, usar retângulos, né? Usar retângulos para estimar, né? A princípio vamos nos aproximar ou ter uma ideia de qual seria a variação da área da região S, que é limitada pela parábola y igual a x quadrado, essa parte aqui, né? Onde x está variando entre 0 e 1, né? Então, eu vou considerar apenas essa parte aqui, né? Entre 0 e 1, certo? Porque o gráfico da parábola e tudo isso, você já sabe, né? De geometria analítica, né? Certo?
Então, eu estou interessado apenas nessa parte aqui. X variando entre 0 e 1, né? Tá? E a região vai estar limitada pelo gráfico da parábola, né? Dessa função quadrática, essa parábola, o eixo X e essa reta vertical X igual a 1. Tá? Então, vamos nos aproximar, tá? Ok, então o que a gente pode fazer inicialmente, né, é dividir esse intervalo 0, 1, certo? Em vários intervalos do mesmo comprimento, tá? Digamos, eu vou dividir em 4 subintervalos, tá bom? Olha, então eu vou dividir em 4 partes. Aqui seria mais ou menos 1/4. Aqui seria 2/4, ou seja, 1/2. E aqui 3/4. E aqui 4/4, certo? 1, né? Então, esse ponto aqui que eu vou tomar é 1/4, tá? 1/4, 2/4, né? Ou seja, 1/2, a mesma coisa. 3/4 e aqui o ponto 1, né? Correto? Muito bem. Então, o que a gente fez? Dividimos o intervalo, tá? Intervalo 0, 1, né? Que é o intervalo domínio da nossa função, em 4 subintervalos, né? Do mesmo comprimento, tá? Subintervalos do mesmo comprimento. Não necessariamente a gente tem que tomar o mesmo comprimento. Aqui apenas eu estou fazendo isso para facilitar a nossa vida, tá? Subintervalos do mesmo comprimento, tá? Que seria 1/4, né? Do mesmo comprimento, tá? Muito bem. Esse comprimento é 1/4. Ok. Tá. E que vou ganhar com isso? Tá, aqui estão então os intervalos. Esse daqui, né, o primeiro, segundo, terceiro e quarto, certo? Olha, eu posso usar esse primeiro intervalo, digamos, esse primeiro segmento, tá? Vou pensar geometricamente agora. Esse primeiro segmento, vou pensar como sendo a base de um retângulo, certo? Mas de altura 0. De altura 0. Certo? De altura 0. Então, esse retângulo aí seria um segmento, né? Não teria área. Mas aqui, o seguinte retângulo que vou considerar vai ter essa altura agora, olha. Essa altura, que seria essa função aplicada em 1/4, tá? Então, estou considerando esse retângulo, tá vendo? Esse retângulo aqui. Depois eu vou considerar esse outro retângulo que tem altura, a função aplicada em 1/2, né? Porque esta função, nesse caso aqui é x², tá? Então essa altura aqui tem que ser a função aplicada nesse ponto. Então essa altura aqui seria 1/2², ou seja, 1/4, né? E o comprimento da base vai ser 1/4, não é isso? Tá. Então aí eu tenho mais um retângulo, né? E vou fazer a mesma brincadeira com isto aqui, né? Eu vou considerar a altura, a função avaliada aqui, certo? Quando eu falo de função, estou falando dessa função quadrática aí, né? x2, tá bom? x2 aqui. Beleza? Então, a gente considerou agora 4 retângulos, né? Vou chamar este daqui do retângulo R1, tá? Este daqui vai ser o retângulo R2. Este daqui vai ser o retângulo R3. E este daqui vai ser o retângulo R4. Tá bom? Muito bem. Se você soma as áreas desses retângulos, vou somar a área, vou colocar aqui de amarelo. Então, eu vou ter a área desse
retângulo. Aqui não tem nada, né? Não tem altura, né? Então a área desse aí vai ser zero. Se você considerar apenas a parte amarela, né? Que seria a soma das áreas desse retângulo, claramente você vê que essa área é menor que a área procurada, né? A área da região que estamos tentando estimar, tá certo? Então, vamos anotar aqui. Aqui já está escrito esse negócio que eu estava explicando, né? Dividimos o intervalo em 4 subintervalos, né? Cada um de comprimento 1/4, né? Certo? Bom, então vamos anotar aqui. Deixa eu anotar melhor, né? Para a gente usar isso daqui. O que a gente fez é dividir, né? Certo? Dividir. Aqui a gente tem o primeiro retângulo, né? O segundo retângulo, não é isso? O terceiro retângulo aqui, tá? Esse terceiro retângulo e finalmente esse retângulo aqui, né? Estamos somando essas áreas aqui. É a mesma coisa que eu tinha escrito aqui, tá? Escrito acima. Ok, então, qual seria a área do retângulo R1? A área do retângulo R1. Certo? Este é R1, né? Este é o nosso retângulo R1. Bom, seria 1/4, que é o comprimento da base, pela altura. A altura é a função aplicada em zero, né? Nossa função, por favor, é x², não é isso? x². Então, estou aplicando em zero, né? F em zero é zero. Né? Vou anotar aqui, ó, F em zero, que é zero. Então, zero, né? Dá zero, tá bom? A altura do segundo retângulo, esse é meu segundo retângulo, tá? Esse ponto aqui é 1/4, né? Então, a área do retângulo R2 seria o comprimento da base, né? 1/4 novamente, né? Porque nós dividimos em justamente intervalos do mesmo comprimento. Então vai ser 1/4 vezes F aplicado nesse ponto aqui, ó, essa altura é nesse ponto aqui, nesse ponto da direita, né? Extremo direito, que seria o extremo esquerdo do segundo intervalo, tá certo? Então F é 1/4, tá? Isso aí vai dar 1/4, né? Multiplicado por F avaliado em 1/4 é 1/4 ao quadrado, que seria 1 dividido por 16, tá bom? Tá, vamos deixar aí, não precisa fazer as contas, depois a gente calcula. Porque eu estou interessado na soma, né? Então, a área da região 3 seria 1/4 multiplicado pela altura, né? F. Agora, qual é a altura desse retângulo R3? Este daqui. A altura é isto aqui, ó. Essa altura F aplicado nesse ponto, 1/2, né? F aplicado 1/2, né? Isto aqui vai ser 1/4 vezes essa função, que é a função quadrática, né? Aplicada em 1/2 seria 1/4, tá bom? Deixa aí então 1/4, vamos deixar indicado. E finalmente, a área desse retângulo R4, né? Que seria a base, tem o mesmo comprimento, 1/4, né? 1/4. E a altura seria F avaliado em 3/4, né? F avaliado em 3/4. Tá ok? Então temos que estudar aqui, né? 1/4 multiplicado por F em 3/4, não é isso? Então esse aqui vai dar 1/4 multiplicado por isto aqui. Isto aqui ao quadrado seria 9 dividido por 16, tá bom? Bom, então se você soma todas essas áreas, somando as áreas, a gente vai ter uma aproximação, né, da área que desejamos calcular, tá bom? Depois a gente vai calcular e vamos ver o valor exato.
Agora estamos fazendo apenas uma estimativa, tá bom? Uma estimativa um pouco grosseira, porque estamos tomando uma quantidade pequena de intervalos, né? Mas a ideia é essa aí, tá bom? Apenas para ilustrar. Bom, então se eu somo essas áreas, essa aí vai ser menor que a área da região que estamos procurando, né? A região S, né? A região S, certo? Tá. Então, essa soma aí vai ser menor. Este aqui é 0. Aqui, se eu somo, vou ter 1/4, né? Veja que 1/4 é comum a todo mundo. Aqui eu nem vou considerar 0 já. 1 dividido por 16 mais 1/4, né? É denominador comum. Então vou colocar 4 dividido por 16, que é a mesma coisa, mais 9 dividido por 16, certo? Tudo isso daqui é menor que a área da região, não é isso? A área da região. Ok, e aqui, isto aqui vai dar 1/4, né? Aqui denominador comum é 16, vou ter 5 mais 9, 14, né? 14. Isto aqui, simplificando, metade 7, metade 8. Esse aqui vai dar 7 aqui, ó. No numerador aqui 8 por 4, 32, certo? Isto aqui é 32. Então, a gente tem que esse valor aqui é menor que a área DS, né? Uma primeira aproximação, tá? A área de S sempre vai ser maior que esse valor aqui, 7 dividido por 32. Mas por que a gente obteve que esse resultado aqui, uma estimativa por defeito? Porque todos esses triângulos aqui, esses retângulos, aliás, estão inscritos, né, dentro da região, né? Mas a gente também poderia fazer uma estimativa, certo? Digamos, considerando por excesso. Por exemplo, no lugar nesse primeiro retângulo aqui, eu poderia considerar o lugar desse retângulo R1, eu posso considerar o retângulo que tem altura aqui, ou seja, F avaliado 1/4, tá? E a mesma coisa aqui, aqui. Vamos ver a continuação como a gente faria isso. Olha aqui, ó. Alguma dúvida? Podem falar, por favor, tá? Alguém tem alguma dúvida, certo? Podem perguntar. Tá? Tá claro até agora? Alguém está escrevendo? Deixa eu ver aqui o... Tá, tudo certo. Sim, podem perguntar. Sim, sim, sim. Tranquilo, podem perguntar. Sim. Tá. Também podemos aproximar. Sim, eu vou disponibilizar os slides. Todo o material eu vou deixar aí no Moodle Classes, tá bom? Também podemos aproximar a área por excesso. Tá? Por excesso. O que significa isso em nosso caso? Olha, vou novamente dividir esse intervalo 0, 1 em 4 subintervalos, né? Tá? Por que eu dividi em 4? Poderia ter dividido em mais. Professor. Sim? Lúcio Omar está dizendo que ele não entendeu o 1 sobre 16. Certo, certo. Deixa eu explicar agora. Tá, deixa eu colocar aqui. Não entendeu esse daqui? Sim, o da segunda área. É porque a função não é x2? Essa é a nossa função, né? X quadrado, não é isso? Tá, então veja bem. Você está calculando esta altura aqui, né? Você tem esta função, ó, a função x2, certo? E a gente está considerando esse ponto aqui. Toda vez que você calcula
a abscissa desse ponto aqui, a ordenada, desculpa, de um ponto, é a função aplicada na abscissa, né? Então, a abscissa aqui é 1/4. Então, esse ponto aqui teria coordenadas 1/4, f avaliado em 1/4. Mas essa ordenada geometricamente representa o quê? Esse segmento aqui, esse comprimento, tá bom? Então, esta altura aqui vai ser f aplicada em 1/4. Ou seja, 1/4 elevado ao quadrado. Por isso que deu 1 dividido por 16. 1/4 ao quadrado é 1 dividido por 16. A mesma coisa eu fiz aqui, ó. Eu fiz aqui. Certo? A altura vai ser f avaliado nesse ponto aqui, 1/2. Então, vai ser 1/2 ao quadrado. Por isso que deu 1/4, tá? E aqui, f avaliado em 3/4. F avaliado em 3/4. 3/4 elevado ao quadrado. 9 dividido por 16. Né? 3 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Esse 1/4 que figura do lado esquerdo, está constante, é o comprimento da base. Essa base, 1/4, 1/4, 1/4. Tá bom? E depois a gente simplesmente somou essas áreas. Tá claro agora? Sim, professor, ele disse que entendeu. Obrigada. Tá bom. Tranquilo. Bem, então, a gente agora quer aproximar nossa área, porém, por excesso, né? Por excesso. Então, esse primeiro retângulo, agora eu vou calcular a altura como sendo nesse ponto aqui, ó, nesse aqui. Então, o que vai ser meu primeiro retângulo? Vai ser esse cara aqui. Esse vai ser agora meu primeiro retângulo, tá vendo? Tá, esse aqui vai ser meu primeiro retângulo, tá bom? Meu segundo retângulo, vou calcular, vai ter agora altura, isto aqui, f avaliado em 1/2, tá? A mesma base, né? Então, será esse retângulo aqui. Tá bom? Perfeito? Tá, pronto. E agora, o próximo vai ser f aplicado aqui. Certo? Nesse 3/4. Tá? Então, isso vai ser a altura. Beleza? Então, vamos ter isso aqui. Isto aqui, né? E aí temos nosso terceiro retângulo, né? E o último retângulo vai ser f aplicado em 1, que obviamente vai ser 1. 1 elevado ao quadrado, né? Então, esse daqui vai ser a nossa altura. Esse aqui vai ser a nossa altura, né? E todo este daqui vai ser nosso retângulo. Tá? Então, você vê que a parte amarela, né, é maior que a parte azul, não é isso? Certo? Então, isso significa que se você soma as áreas desses retângulos aí, que estão pintados com amarelo, ela supera a área da região S, né? A parte azul, né? Isso por isso que vamos nos aproximar por excesso, né? Então vamos calcular aqui as áreas, né? A área do primeiro retângulo, né? A área do primeiro retângulo, esse daqui vai ser o R1, R2, R3 e R4, certo? Bom, a base é a mesma, 1/4 multiplicado por f avaliado nesse ponto aqui, né? Agora eu estou considerando nesse ponto aqui, 1/4. Lembre-se que nossa função é a função x2. Então, vai ser 1/4 elevado ao quadrado, que seria 1/16, né? 1 dividido por 16, correto? A área da região 2, do retângulo 2, seria base 1/4 por f aplicado em 1/2, né? F aplicado 1/2, né? Isso aí vai ser 1/4. F aplicado em 1/2 vai dar 1/4, certo? Deixa aí. A área da região R3, né? Vai ser o que? Do retângulo R3. Professor, Diga.
Nesse segundo aí, um quarto ou um oitavo? Assim, Um quarto, R. porque f1, a função não é x quadrado, então essa função está sendo avaliada no ponto meio. Seria 1 meio ao quadrado. Ah, não, entendi, foi o que eu errei, professor, tá certo. Tá bom? 2 ao quadrado, tá certo, tá 4. Tá bom. O próximo vai ser o quarto, aqui, multiplicado por f no ponto 3 quartos, né? 3 quartos, né? Que seria 3 quartos ao quadrado, né? Então teríamos um quarto multiplicado por essa fração elevada ao quadrado, que seria quadrado numerador 9, quadrado denominador 16, tá? E finalmente o último retângulo seria a área, né? Um quarto vezes f aplicado nesse ponto aqui, em 1, né? F aplicado em 1, tá? F aplicado em 1. Que seria 1, né? Seria 1. Porque 1 ao quadrado é igual a 1, né? F em 1 é 1. Então vai ficar um quarto simplesmente, né? Por 1, tá? Vou colocar 1 aqui, tá? Vou colocar, pronto. E agora, se a gente soma este daqui, somando, né? Essas áreas, obviamente, essa soma vai ser maior que a área desejada, certo? Então, somando as áreas, a gente vai ter o seguinte. Vamos ter, todo mundo tem um quarto, né? Temos um quarto, fator comum, um quarto, certo? Está multiplicando, parênteses aqui, ok? Dividido por 16, mais um quarto, né? 1 dividido por 16, mais um quarto, mais 9 dividido por 16, mais 1, né? E essa soma daqui é maior que a área da nossa região S, né? Isso aí foi visto geometricamente, né? A área amarela, né, de todas as regiões amarelas é maior que a área, né, azul, né? A diferença do caso anterior, quando era menor, não é isso? Tá? Por isso que a gente vai ter agora uma aproximação por excesso. Então aqui simplesmente a gente vai fazer as contas, isso daqui vai ficar um quarto, vamos dar denominador comum. Denominador comum seria 16 aqui, né? Aqui seria 16 dividido por 16, multiplicado por 1, mais 16 dividido por 4 é 4, multiplicado por 1, né? 4 mais 9 e aqui mais 16, não é isso? Tá, e isto aqui seria quanto? Aqui eu vou ter 5 mais 9, 14, mais 16, 30, né? Isto daqui é 30, é somente... Opa! Este daqui são cálculos simples. Desculpem aí. Tá, este aqui vai dar um quarto, né? Esse numerador ficou 30, né? 30 dividido por 16. Metade 30, 15. Metade 8, tá? Ou seja, 15 dividido por 32. Moral da história, a gente tem que 15, 32 é maior que a área da região, certo? Se nós juntamos as duas contas, né? As duas contas que a gente fez, vamos ter que a área ds, né? A área ds é menor que esse valor aqui, 15 dividido por 32, né? Ele não vai superar esse valor. E pela primeira conta que a gente fez acima, né? Ele vai ser maior que 7 dividido por 32, tá bom? 7 dividido por 32, né? Então temos aí uma primeira aproximação, certo? De essa área, né?
ele não vai superar 15 dividido por 32, né, no mais, quer dizer, é menor sempre, e sempre é maior que 7 dividido por 32, correto? Veja que se a gente tivesse trabalhado com mais intervalos, né, se no lugar de 4 a gente tivesse considerado, por exemplo, 10, 8, né, subintervalos, a aproximação seria melhor, né? Porque aí essa diferença, né, de áreas seria cada vez menor. Então você pode observar que conforme você vai tomando mais intervalos, né, cada vez uma quantidade maior de subintervalos, de subintervalos, né? Então a aproximação, seja por excesso ou por defeito, vai melhorar muito, tá bom? E então, quando é que vai ser igual? Quando é que vai ser igual? Porque eu posso tomar um n suficiente, um n muito grande, né? Aqui eu tomei n4, posso tomar n igual a 100. Logicamente as contas vão ser cada vez maiores, não é certo? E se eu tomar um n grandão, ou seja, pensando em termos de limite, né? Quando n vai para o infinito, realmente a gente vai obter a área mesmo, tá bom? Certo? Esse aí então vai ser a maneira como a gente calcula a área, né? Tá? Então, olha aqui. De maneira geral, né, podemos dividir o intervalo 0, 1 em n subintervalos de comprimento 1 dividido por n, tá? Podemos dividir esse intervalo aqui. Vamos fazer o seguinte. Aqui está nosso intervalo, né? Aqui está nosso intervalo, tá? 0, 1, né? 0, 1. 0, 1, tá? Olha, nos casos anteriores a gente dividiu em 4 subintervalos, né? Agora eu posso dividir em n, tá? Em n, todo mundo do mesmo comprimento. Como o comprimento do meu intervalo 0, 1 é 1, né? Esse comprimento é 1, certo? Então, se eu divido em n subintervalos, todos do mesmo comprimento, logicamente, cada um deles vai ter comprimento 1 sobre n. Então, esse primeiro ponto vai ser 1 dividido por n, né? Esse ponto aqui vai ser 2 dividido por n, certo? E assim, digamos que na etapa iésima, né? Aqui pontos suspensivos, na etapa iésima, ou késima, esse cara vai ser k dividido por n, tá bom? Olha, deixa eu melhor fazer o gráfico para ilustrar, né? Sempre é bom. Deixa eu ver aqui como a gente vai fazer. Tá. Olha, o que estamos fazendo, né? O que estamos fazendo? Tá? Nossa função é a função quadrática, né? Essa parte aqui da função quadrática, essa parábola aqui, tá? E nosso objetivo é calcular, certo? Calcular a área dessa região aqui, né? A área dessa região compreendida nesse intervalo aqui, né? Então essa função, por favor, é a função x quadrado, correto? X quadrado, né? Então veja bem, a gente está, eu peguei esse intervalo aqui e dividi em n subintervalos. Aqui está, ó. Na primeira, o primeiro ponto vai ser este aqui, 0, o extremo os extremos do primeiro intervalo 0, e o próximo ponto vai ser 1 sobre n, 1 dividido por n, 2 dividido por n aqui, né? 2 dividido por n, e assim vai, né? Aqui vai ser 3 dividido por n. Logicamente eu não vou poder graficar todos esses pontos, né? Porque no outro caso era fixo, né? 4, aí dava para calcular todos os pontos. Aqui um n arbitrário. Então vamos trabalhar com ideias, tá? Vamos trabalhar com essa ideia de aproximar por excesso, tá? Então vamos considerar, por favor, esses retângulos aqui, ó. Esse retângulo aqui, esse retângulo aqui,
esse outro retângulo aqui, certo? E assim vai, tá? Então, veja bem, vamos pintar com amarelos. Tá? A soma das áreas, né? A soma das áreas, vamos colocar aqui, a área do primeiro retângulo, né? Mais a área do segundo retângulo, mais, né, pontos suspensivos, né, a área do último retângulo, vai ser quanto? Vai ser quanto, do último, né? Porque como a gente dividiu em n subintervalos, né, a gente vai ter n retângulos, tá bom? O próximo estaria aqui, né? O próximo estaria aqui, tá vendo? Próximo retângulo, né? Certo? Então vamos pensar o seguinte. A área do primeiro retângulo seria área comprimento da base, que é 1 sobre n, né? Todos esses daqui tem como base 1 sobre n. E a altura? Quem é a altura? F aplicado em 1 dividido por n. F aplicado em 1 dividido por n, tá bom? Então vai ser 1 dividido por n ao quadrado. Tá certo? Por quê? Porque minha função, por favor, é a função x quadrado. Segundo retângulo, área seria comprimento da base, este daqui, por favor, 1 dividido por n, e f aplicado aqui, ó, f aplicado aqui, né? Então seria 2 dividir por n ao quadrado, né? O próximo, 1 dividir por n, né? Seria aqui nessa altura. Altura aqui, f aplicado em 3 sobre n, não é isso? E assim vai. Assim, né? O último retângulo, veja, esse seria primeiro 1, segundo 2, terceiro n, 3. Então o último, o enésimo retângulo, vai ter a mesma forma, né? Então aqui seria n dividido por n ao quadrado, né? Que é 1, realmente, porque f aplicado em 1 dá 1. Mas eu vou escrever dessa forma para você notar, tá certo? E aqui, olha essa soma aqui. Que de comum tem essa soma? Olha, aqui eu vou ter 1 dividido por n, né? Vamos escrever assim, ó. Aqui eu vou ter n, aqui vou ter n ao quadrado, né? N por n ao quadrado, n ao cubo, não é isso? N ao cubo. E aqui 1 ao quadrado, simplesmente. 1 ao quadrado, né? Mais, né? N, aqui n ao quadrado, novamente n cubo, né? E aqui 2 ao quadrado, né? Aqui 3 ao quadrado dividido por n ao cubo, mais, né? N ao quadrado dividido por n ao cubo, né? Este daqui eu posso considerar como 1 ao quadrado, né? A mesma coisa, né? Então, aqui você tem um denominador comum, que seria n ao cubo, e o numerador vai ser 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, e assim, blá, 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 até n ao quadrado, tá bom? Então, existe uma formulinha, eu vi uma observação bacana aqui. Isso, esse 1 sobre n vai ser o diferencial, exatamente, isso aí. Quando a gente vê o processo de integração, vamos ver, né? Isso aqui é apenas uma motivação, né, que vai permitir definir a integral, certo? Mas a gente nem sempre vai fazer esses métodos. Vamos aplicar técnicas da integração que vão facilitar as contas, tá bom? Mas primeiro temos que introduzir os conceitos, né? Entender a filosofia da integração. Olha,
existe uma fórmula que permite calcular a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. Tá bom? Eu vou escrever aqui a fórmula, tá? Olha, toda vez que você tem 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais n quadrado, né? Isso aí é igual, ou melhor, eu vou colocar aqui como uma observação, digamos, né? U ao quadrado mais, vou colocar aqui, observação, tá? Observação. Uma formulinha que a gente vai usar. Mais 3 ao quadrado, mais n ao quadrado. Não se preocupe se você não conhece as fórmulas, tá? A gente vai aprender aqui, né? Isto aqui é n por n mais 1 por 2n mais 1, tudo dividido por 6, tá bom? Tudo dividido por 6, tá? Essa formulinha que permite calcular a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais, né? Talvez alguns de vocês já estão familiarizados, né? Aprenderam em algum lugar essa fórmula, tá? Muito bem, então vamos substituir aqui, né? Em nossas contas. Isto aqui vai ser n mais 1, né? Multiplicado por 2n mais 1, certo? Dividir por 6, e aqui temos n cubo, então 6n cubo, tá? Vou chamar estrela, né? Isso aqui vai ser igual, deixa eu ver se eu vou ter mais, tá. Eu vou ter que usar este espaço. Então eu vou continuar aqui, igual, né? Igual, deixa eu ver, já, agora eu vou ver o chat, né? Olha, deixa eu simplificar aqui. Esse n aqui, esqueça a parte que está com negrito, tá? N aqui tenho n cubo, né? Então, vou ter n quadrado. Então, vai ficar assim, ó. N mais 1, né? Dividido, multiplicado por 2n mais 1. Aqui, a gente vai ter 6n quadrado, tá bom? Agora, eu estou interessado no limite. Por quê? Porque quando n vai para o infinito, né, essa aproximação é melhor. E aí vou conseguir realmente calcular a área dessa região aí, tá certo? Deixa eu ver, estão comentando aqui. Pode falar, pode falar. Professor, eu me perdi um pouquinho nessa parte que o senhor fala que todos os n elevado àquelas potências chegam a n vezes n mais 1 vezes 2n sobre 6n ao quadrado. Por que chega nisso? Não entendi direito. Isso aí, olha, você entendeu até aqui, até essa parte? Sim, essa parte eu entendi. Tá, muito bem. Então, existe uma formulinha, tá, que permite calcular, digamos, melhor, existe uma fórmula explícita, né, que permite o que expressa, digamos, em termos de n, essa soma aqui, tá? Por exemplo, talvez quando você soma, por exemplo, os n primeiros naturais, 1 mais 2 mais 3 mais n, isso aí equivale a n por n mais 1 dividido por 2. Você sabia isso aí? Não, eu não estava sabendo. Estou começando a entender um pouquinho agora. Tá, olha. Olha, por exemplo, esta formulinha aqui, ó. Quanto é 1 mais 2 mais n, né? Será que existe uma formulinha relacionada com isso? Tá? Olha, eu vou contar uma anedota. Vou aproveitar para contar uma anedota. O pessoal da estatística, da matemática, né, seguramente escutou falar de Gauss, de Carl Friedrich Gauss. Escutaram falar de Gauss? Na estatística aparece na distribuição normal, campana de Gauss, essas coisas. Tá? Mas para o pessoal que, digamos, não escutou falar dele... Eu ouvi falar, sim. Oi?
Já ouvi falar assim. Tá. Então existe uma anedota, olha, um dos grandes matemáticos da história foi precisamente ele, né? Estamos falando de que época? 1700, alguma coisa por aí. Então, o Gauss foi um gênio, né? Mas então ele estava na escola aí na Alemanha, certo? E então o professor, né? O professor dele, imagina uns rapazes de, sei lá, segundo conta a história, uns 9 anos, 8 anos, por aí, né? Ensino fundamental, né? Então eles estavam aprendendo a somar, não é isso? E então o professor quis dar uma tarefa, né? Digamos, eu vou dar uma tarefa para esses rapazes, né? Vou deixar aí, vou sair, tá? Tá? Então ele disse para eles: vocês vão ter que somar 1 mais 2 mais 3 mais até 100, tá bom? Então o professor obviamente pensou que esse pessoal aí ia demorar, né? Tá? E então ele podia sair a tomar um café, digamos, certo? Só que Gauss, quando o professor estava saindo, Gauss disse: já sei a resposta, tá? A resposta é tanto. E aí ele se surpreendeu: mas como você fez? Como você fez? Certo? Olha, o que Gauss pensou é o seguinte: se ele soma 1 com 100, o resultado é 101, não é isso? Se ele soma 2 com 99, o resultado também é 101, não é isso? Aqui, se ele soma 3 com 98, né, que seria o anterior a 99, o resultado também vai ser 101. Então, se ele soma dessa forma, né, vai ter 101. Como ele tinha 100 números, e ele juntou por pares, e todas essas somas de pares deu 101. Mas quantos pares vai ter? A metade, 50. Então, o resultado vai ser 50 vezes 101. Tá bom? 50 vezes 101. E pronto, e ele respondeu corretamente, né? Então, essa técnica aí pode ser aplicada de maneira geral, né? Veja, se você quer somar 1 mais 2 mais n, simplesmente o que você vai fazer é o seguinte: o que é isso ao final? É 50. É 50 a metade de 100, né? Então deveria ser n dividido por 2, e esse 101 é o próximo de 100. N mais 1, certo? Claro que se n fosse ímpar, então não faria sentido n dividido por 2. Mas se n ímpar, n mais 1 já é par. Certo? Se n ímpar, n mais 1 já é par. Então, essa fórmula sempre dá o número natural. Tá? E essa daí é a fórmula que permite calcular, né, a soma dos n primeiros números naturais, correto? Essa daqui. Então, a seguinte pergunta é: se no lugar de 1, 2, eu penso nos quadrados, soma dos quadrados, né? Quanto é 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais n quadrado. Existe uma fórmula semelhante? Sim, essa fórmula, ó. Esta daqui é um pouquinho mais complicada, certo? Então seria n por n mais 1 multiplicado por 2n mais 1 e tudo dividido por 6. Mas pode ser deduzida ela também, né? Tá? E existe para cubos, também existe. Para quartas, também. Logicamente, as fórmulas vão se complicando, né? É preciso conhecer essas fórmulas? Não é preciso, tá? Sempre que talvez eu dei um exercício e vocês tenham que fazer uma coisa, eu vou dizer: pode usar essa fórmula tal, como dica, né? Tá ok? Então, como a gente chegou a essa soma aqui, vamos usar seu equivalente, essa formulinha. Tá claro agora?
Sim, eu entendi. Então isso é uma adaptação dessa ideia dele para o números ao quadrado. É, bom, Não exatamente. não é exatamente uma adaptação. A adaptação é esta daqui, da soma dos primeiros, né? Mas o que estou falando é que existe uma fórmula também, existem, que podem ser demonstradas usando o que chamamos propriedades telescópicas. Não são, é matemática básica. Sim, entendi. Então é uma forma que criaram como uma ideia parecida, mas que serve para essa situação. Exatamente, né? Certo, entendi. Existe essa fórmula para qualquer potência? Dedução matemática. Oi? Existe uma fórmula assim para qualquer potência? Mas não são explícitas, entendeu? Mas existe um método que chama propriedade telescópica, né, que permite calcular esse tipo de coisas, certo? Entendi. Tá? Tá bom? Muito bem. Então, os curiosos, a soma dos cubos, 1 ao cubo mais 2 ao cubo mais 3 ao cubo mais n ao cubo, vai ser toda essa quantidade que está aqui, n multiplicado por n mais 1 dividido por 2, tudo elevado ao quadrado. Tá bom? Para os curiosos, né? A ideia é como chegar a essas fórmulas, né? Em matemática existe um método chamado indução matemática, permite calcular, mas já dada a fórmula, né? Dada a fórmula, você verifica que de fato essa fórmula é verdadeira. Mas o negócio é como chegar a essas fórmulas. E para isso, bom, se usa uma técnica que chama propriedade telescópica, né? Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Temos esse daqui. Eu estou substituindo, ó, n por n mais 1, 2n mais 1, dividido por 6. Aqui está n cubo. Esse n... Professor, Diga. só uma dúvida, porque na hora que o senhor explicou isso, eu tive que sair, porque começou a chover. Como o senhor chegou nesse 6n3, elevado à terceira? Porque eu substituí este quadrado, esta soma de quadrados por isto aqui, tá aqui. Esse 6 passa a multiplicar n cubo aqui. Não está n cubo aqui? Exato. Esse n cubo vem daqui. Eu estou somando as áreas do retângulo, né? Para recapitular. As áreas dos retângulos. Todos os retângulos têm fator comum 1 dividido por n, que é comprimento da base, né? E aqui vai aparecer n quadrado por n cubo, né? O denominador. E esse 6, como está no denominador, multiplicar esse denominador, 6n cubo. E agora, vamos simplificar, tá bom? Vou simplificar. Aqui eu tenho n, aqui tenho n cubo, então estamos simplificando, estamos cortando, ficou n quadrado, correto? E agora vou aplicar um limite a esse número aqui, porque isso aqui vai me dar o quê? A resposta que eu estou procurando, tá certo? Olha, eu vou apagar essa parte aqui, desculpem, acho que mas já ficou registrado, né? Para usar esse espaço aqui para continuar, certo? Acho que vocês entenderam a ideia do Gauss, né? Não esqueça, n por n mais 1 dividido por 2, certo? É fácil de lembrar, né? E principalmente como sai, né? Tá? Muito bem. Então, aqui eu estou interessado no limite, certo? Eu vou querer calcular esse limite aqui, ó. Por que limite? Porque esse n aí a gente tomou arbitrariamente. Então, como eu quero a melhor aproximação, vou tomar um n suficientemente grande. Isso aí significa em matemática, tradução, tomar o limite. Limite quando n vai para infinito. Porque aí vai ser precisamente a área, né? Então, eu vou ter que calcular esse limite aqui. Tá? E esse limite é um negócio que você já sabe do cálculo 1, né? Cálculo 1 você aprendeu muito sobre limite. Tá, então o que a gente vai fazer? Esse 6, né, pode sair, né, um sexto, aliás. E aqui vamos preparar da seguinte forma, né? Como aqui eu tenho n quadrado, né, que seria n vezes n,
vou distribuir. Então aqui vou colocar n mais 1 dividido por n, né? N mais 1 dividido por n, aqui está, né, o n, e aqui 2n mais 1 dividido por n, correto? Distribuir aí. Isto aqui a gente pode escrever da seguinte forma: 1/6. E aqui, veja bem, este daqui eu posso escrever como sendo n dividido por n, que seria 1 mais 1 dividido por n. E aqui, 2n dividido por n, cancela, fica 2 mais 1 dividido por n, né? Por quê? Porque você sabe que o limite de 1 dividido por n, quando n vai para infinito, é 0, né? Certo? Você vai dividir por uma quantidade muito grande, vai para 0. Então vai ficar 1 aqui desse lado, vezes 2, vezes 1/6, ou seja, 2/6. O que é a mesma coisa, 1/3, tá? Portanto, a área da nossa região aqui, né? Certo? Realmente seria 1/3, beleza? 1/3, né? Isso aí, quando a gente aprende integrais, você vai ver que calcular essa área é muito simples. Você tem que calcular a antiderivada de x², de x³ dividido por 3, avaliar em 1 e avaliar em 0, né? Fazer a diferença. O quê? Ah, com 9A. Certo. Mas na época do Gauss não tinha nada disso, né? Que bom. Estamos falando de 1750, por aí, digamos, certo? Tá? Não entendi essa parte de 2 dividido por 6. Não, é que esse 6 está aqui. Estou calculando os limites. Esse limite de um produto é o produto dos limites. Quanto é o limite desse negócio aqui? 1 mais 1 dividido por n. Quando n vai para infinito, 1 dividido por n vai para 0. Então fica 1 aqui. E aqui vai ficar 2. Então vai ser 1 multiplicado por 2, que vai ser 2 dividido por 6. Né? 2 dividido por 6. Tá bom? Talvez ficou confusa a forma como eu escrevi aqui. 1 dividido por 6. Tá? Tá bom agora? Isso aí simplifica 1/3. Então, a área dessa região limitada por essa parábola, né, realmente é 1/3. Né? Quando a gente aprende a integração, teorema fundamental do cálculo, né, calcular esse tipo de áreas vai ser muito fácil. Mas então, por que a gente está fazendo assim as coisas aparentemente mais complicadas? Não. É porque, olha, toda matemática, né, como assim, ciências em geral, ele tem um processo evolutivo. Não é que tudo aparece da noite para amanhã, aparecem já as ideias. Não, tudo tem um processo, né? Então, pense como antes de Newton, antes de Leibniz, que foram os criadores, né, da integração, como que eles pensavam para aproximar áreas. Esse era o problema, né? Então, eles faziam aproximações. Essas ideias aqui vêm desde as épocas dos gregos, né? Por exemplo, como aproximavam o número π. O número π, certo? Que aparece tanto na geometria, né? Certo? Calcular áreas relacionadas com setores circulares, coisas desse tipo, né? Então, como que eles se aproximavam, digamos, ao valor de π? Então, faziam o que? Um processo semelhante. Dividiam o círculo em polígonos. Quer dizer, melhor, aproximavam a área do círculo por polígonos. Então, pense num círculo, né? Eu quero calcular a área do círculo. Desculpa, esse círculo está feio, né? Mas então, eu vou considerar polígonos regulares inscritos, certo? Dentro desse círculo, né? Que é fácil calcular as áreas, não é isso? Porque eles podem ser divididos em triângulos, certo? Então, conforme você toma
polígonos com maior quantidade de lados, a área desse polígono se aproxima mais da área do círculo. Tá ok? Então, quando é que vai ser exatamente igual? No infinito, ou seja, quando a gente toma limite, certo? Então, logicamente, os gregos não falavam de limite, né? Tudo isso apareceu depois, tá certo? Engraçado é que esse conceito de limite ainda veio depois de integral, né? De integral e derivada. Exatamente. Exatamente quando Newton, né? Newton precisava, né, criar todo esse sistema matemático, né, para explicar as suas equações da gravitação universal e tudo. Ele não tinha esse aparato matemático, então ele teve que criar, mas desde a intuição física, né, certo? Mas então precisava ser, digamos, formalizar esses conceitos, né? Foi Newton e outros grandes matemáticos, Xi, todos eles formalizaram, né? Por exemplo, esse negócio quando a gente estuda em cálculo 1, para todo epsilon existe um delta e tal, né? Que é a definição formal de limite. Esse é um processo que veio muito depois, entendeu? Muito depois. Então, nas épocas de Newton, de Leibniz, né? Se trabalhava de outra forma, mais intuitiva, né? Então, Newton mesmo era físico, né? Não era tão formal assim, né? Leibniz já era um pouco mais rigoroso, digamos, né? E efetivamente se usava a derivação tem a ver com cálculo de tangentes, né? E aí aparece o processo de limite, exatamente. Áreas aqui, e aí aparece o processo de limite. Então o processo de limite é importantíssimo, ele tem que ser formalizado, né? Logicamente agora a gente começa estudando limite de toda maneira ordenada, né? Certo? Para nós é mais fácil aprender matemática. Imagina os caras que não tinham essas ferramentas. Por isso que caras como Newton são geniais, porque eles não tinham essas coisas. Eles tiveram que inventar. Tá bom? Alguns comentários aí. O quê? Ah, tá perguntando até que horas a aula. Não estão gostando da aula, é isso? Já vamos sacar. Tá certo? Bom, então, deixa eu ver aqui. Tá, então vamos formalizar, né? Vamos formalizar o que é área, como a gente vai calcular, tá bom? Voltando ao problema inicial, né? Temos nossa função genérica aqui, né? Que estamos considerando positiva, né? Que vou calcular a área. E nosso objetivo é calcular uma maneira de calcular essa área aqui, tá bom? Essa área dessa região limitada pelo gráfico da função e as retas verticais e o eixo X. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse intervalo AB em N subintervalos. Tá bom? Então, olha aqui, ó, por favor. A gente tem esse intervalo AB. Qual é o comprimento de AB? Seria B menos A, o extremo direito menos o extremo esquerdo, né? B menos A. Se eu tenho, por exemplo, o intervalo 3 até 5, então qual é o comprimento? 5 menos 3, 2. Tá? Então, por isso, e vamos dividir esse intervalo em N subintervalos, todos do mesmo comprimento. Então, vai ser o comprimento do intervalo dividido por N, que vamos chamar de delta, aqui ó, delta. Certo? Esse delta aí, né? Esse delta é B menos A dividido por N. Tá? Então, aqui vou ter o primeiro... este ponto aqui, o A, vamos chamar de x0, tá? O seguinte ponto de x1, mas quem seria x1? X1 seria A mais delta, né? Porque esse comprimento vai ser justamente esse delta, A mais delta.
O x2, né? O x2 seria o x1 mais delta. X1 mais delta. Só que x1 já é A mais delta. Então vai ser A mais 2 vezes delta. Não é isso? Tá claro, né? Porque esse daqui é delta, esse é delta. Então esse ponto vai ser, tá à direita, A mais delta. Este cara aqui seria A mais, outra vez delta. Então A mais 2 delta, né? Então, em geral, se você tem um ponto, digamos, xi, um ponto xi em geral, ele vai ser A mais, veja bem, o x1 é A mais delta, o x2 A mais 2, aqui 1, 2, o x3 será A mais 3 delta, o xi seria A mais I vezes delta, tá bom? Muito bem. Então, em algum momento, eu vou ter meu intervalo genérico, digamos, meu intervalo genérico, certo? Meu intervalo genérico, que vai ser isto aqui, né? xi menos 1 até xi, certo? Aqui vai estar xi menos 1 até xi. Obviamente, o comprimento desse intervalo é delta, tá bom? Nesse intervalo aqui, você pode escolher, né? Você pode escolher qualquer ponto, certo? Aí você vai escolher um ponto, né? Você vai escolher. Pode escolher esse extremo esquerdo, pode escolher o extremo direito, pode escolher o ponto do meio, certo? Pode qualquer ponto, tá? A meia aritmética, a meia geométrica. Ponto que você quiser que fique dentro desse intervalo. E a esse ponto que você está escolhendo, vamos denotar como xi estrela. Então aqui, ó, você escolhe, tá? À vontade. Mas uma vez que você escolheu, já deixa fixo. Então esse é um ponto que está no intervalo de comprimento. De extremos xi menos 1 xi, tá bom? Muito bem. E aí, uma vez que você escolheu esse xi estrela, deixa eu apagar aqui melhor para escrever aqui, ó. Aqui você escolheu o... Eita. Vou escrever aqui o xi estrela, né? Tá aí o xi estrela, tá? Então, uma vez que você escolheu esse cara, você pode tomar, quer dizer, pode calcular a função nesse ponto. Vamos calcular a função nesse ponto, f nesse ponto. E você vai formar o retângulo cuja altura é f nesse ponto, tá? Então, estou falando então desse retângulo aqui, ó, desse retângulo genérico, tá certo? Vamos pintar aqui com verde, tá? Esse retângulo aqui, esse retângulo genérico, tá certo? Vamos chamar esse retângulo o RI, digamos, o retângulo RI. Quem vai ser a área desse retângulo RI? A área desse retângulo RI vai ser comprimento da base, que é delta, né? Todos esses retângulos têm área da base delta. Desculpa, comprimento da base delta. Tá? Comprimento da base delta. E altura? A altura vai ser F aplicado nesse ponto aqui, né? Isto aqui esse ponto aqui é F, estou aplicando no ponto que você escolheu dentro desse intervalo, tá bom? É esse aqui, F, essa altura, né? No sentido, porque F é positiva. Então vai ser esse multiplicado por F em xi estrela. Tá ok? Muito bem. Então, como eu já disse, você pode escolher o extremo esquerdo. Antes, por exemplo, quando a gente começou, escolhemos para nos aproximar por defeito,
escolhemos o extremo esquerdo. Para excesso, escolhemos o extremo direito, já que a função era crescente, né? Então, como é uma função crescente, se eu escolho o lado esquerdo, ele vai ser menor, né? A função vai ser menor que aplicado no lado direito. Mas essa função não necessariamente vai ser crescente, nem decrescente, pode ser uma função desse tipo. Tá? Então você escolhe qualquer ponto. E aí você tem a área de seu retângulo genérico, né? O que você vai fazer? Somar todas essas áreas. E depois vai aplicar o limite quando n vai para infinito. E isso aí vai ser, por definição, a área. Tá vendo aqui? Esta daqui é a área do primeiro retângulo, né? F em x1 estrela, mais f em x2 estrela, mais f em xn estrela delta. Tá bom? Isto daqui não é outra coisa que soma áreas de áreas. Soma de áreas, ou das áreas dos retângulos, simplesmente. As áreas dos retângulos, ok? Retângulos. Tá? E aqui a gente simplesmente, no lugar de colocar essa soma assim detalhada, né? Quer dizer, tudo isso daqui pode ser escrito de uma forma mais sucinta, mais compacta, dessa forma aqui, né? Usando o símbolo somatório, né? E variando de 1 até n, né? x1 vai x2, blá blá blá. Isto aqui, por favor, esta soma é soma de áreas de retângulos. Soma de áreas. Não é uma coisa complexa. Este negócio é simplesmente somar as áreas. Tá? Então, em qualquer intervalo, no primeiro intervalo, aqui você escolhe um ponto. Tá? Escolhe um ponto, calcula a altura, f nele, e já tem seu retângulo. Tá bom? Então, por exemplo, se eu escolho este cara aqui, digamos, né? Aí eu vou ter que retângulo? Esse retângulo aqui. Tá ok? Aí eu vou ter esse retângulo, né? E seria f aplicado nesse ponto, né? Este daqui é f, essa altura é f aplicado no primeiro ponto, x1 estrela. Tá? Qual é a área desse retângulo? É a área da base, delta. Delta. Quem é delta? B menos A dividido por N. Por quê? Porque dividimos em intervalos do mesmo comprimento. Tá bom? Do mesmo comprimento. Isso aí, na verdade, não é nem necessário, né? Teorias da integração, que se estuda no curso de análise matemática, na verdade, não precisa que esses subintervalos tenham o mesmo comprimento. Mas para nós, né, que estamos começando, é suficiente com essa ideia, tá? Mesmo comprimento, né? Tá? Da mesma forma, aqui no segundo intervalo, eu vou escolher um ponto. Digamos que eu escolho esse ponto aqui. Poderia escolher este ponto também, por exemplo, ponto. Você pode escolher o ponto da direita, o ponto da esquerda, o ponto meio, qualquer um, tá? Então, uma vez que escolheu, você calcula, certo? Calcula essa altura e pronto. Aí você tem seu retângulo. Pode calcular a área. Como é a área desse retângulo? Base delta pela altura. F nesse ponto, tá? x2 estrela. Aqui, por exemplo, você escolheu, este x2 vai ser x2, tô com este, desculpa aqui, este aqui vai ser x2 estrela, né? Pode ser igual, né? No outro caso está aqui está o x1 estrela, né? Tá? Então, em cada intervalo você escolhe, tá? Qualquer ponto. Escolhe um ponto, tá? Aí no seguinte, digamos que no primeiro escolho o ponto meio, no segundo escolho o extremo direito, no terceiro extremo esquerdo, e assim, né? Escolhe um e calcula f nesse ponto, né? Aí f nesse ponto, multiplica por delta, e essa área desse retângulo.
tem que, como você quer a área total, tem que somar todas, soma, calcula o limite. E isso aí, por definição, vai ser a área, tá bom? E então é importante aqui, como está escrito, né? Alguém pode pensar, essa área pode depender da escolha desses pontos x e estrela, porque, digamos, um aluno pode escolher de uma forma, outro aluno de outra forma, né? Mas quando vocês depois calculam o limite, vocês vão ver que é independente, os resultados vão ser exatamente os mesmos, tá? Certo? A gente não vai provar, né, isso aí, mas pode ser demonstrado, beleza? Muito bem, então para finalizar, né, nossa aula de hoje, vamos fazer a seguinte conta, tá? Vamos calcular, né, a área, né, da seguinte região. Da região limitada pela curva y igual x cubo, né? Y igual x cubo. A função x cubo, ela é uma função que vem assim, né? Certo? Ela é sempre crescente, né? Porque a derivada de 3x quadrado é positiva, né? Então é um negócio dessa forma, né? Tá e tal, né? Eu estou interessado apenas, né, no intervalo 0,1, tá? Então aqui está o intervalo 0,1, certo? Intervalo 0,1. Esse daqui é nosso intervalo, tá? Intervalo 0,1, né? E esta daqui é a função f de x igual a x cubo, né? X cubo. Então, o que a gente pretende calcular? Essa área aqui, ó, essa área. Quanto vale essa área? Certo? Quanto vale essa área? Essa é a pergunta, né? Então, quanto vale... área da região S, vamos chamar S aqui, é igual a quanto? Quanto vale? Essa é a pergunta. Tá bom? Muito bem. Então, o que temos que fazer? Dividir o intervalo 0,1 em n subintervalos, né? Então, vamos dividir este daqui em n subintervalos, tá? Então, vamos anotar aqui. Dividimos 0,1, né, em n subintervalos, né, todos do mesmo comprimento, né, em n subintervalos, né. Qual vai ser o comprimento? Intervalos, tá? É comprimento delta, né? Esse delta aqui vai ser comprimento total, né? Que seria extremo direito menos extremo esquerdo dividido por n. 1 dividido por n. Perfeito. Tá? Muito bem. Para ilustrar aqui, a gente tem isto aqui, né? 0 e 0,1, né? 0,1. Vou fazer um pouquinho maior. Tá? O que a gente está fazendo? Tá? Aqui está 0,1, tá bom? 0,1. Né? Este daqui, segundo a enumeração, é o x0, né? Aí o x1. Este aqui é o x1, né? Quem é o x1? O x1 seria 0 mais 1n, né? 1 dividido por n, não é isso? Estou percorrendo à direita, né? Trasladando à direita essa quantidade aqui, 1 dividido por n. O x2 vai ser todo isso daqui, 0 mais 2 dividido por n. Então, vai ser 2 dividido por n, né? 2 dividido por n, tá bom? 2 dividido por n. E assim vai. Então, o iésimo ponto, né? O iésimo ponto vai ser i dividido por n, né? I dividido por n. E o último ponto é xn, é 1, né? Esse extremo aqui, né? Assim como tá aqui, ó, né? O x0 é a, o x1 é a mais delta, x2 é a mais 2 delta, né? Xn menos 1 é a mais n menos 1 vezes delta.
E o seguinte tem que ser A mais N vezes delta. Só que N vezes delta é B menos A. B menos A mais A vai dar o B, né? Que é o último ponto. Sempre o xn é o último ponto e x0 é o primeiro ponto. Tá, depois que você tem que fazer em cada subintervalo, você tem que escolher um ponto, né? Esse x e estrela. Você tem que escolher, certo? Vamos escolher aqui então, nos intervalos, né? Então, no intervalo aqui, x i menos 1, xi, você escolhe um ponto, né? Então, nossa escolha vai ser, para fazer as contas, vai ser simples. Vou escolher esse ponto da direita, tá? Escolhemos. Você pode escolher o ponto da esquerda também, o ponto meio, o resultado vai ser igual. Tente fazer isso. Então, escolhemos x e estrela como sendo o cara que está na direita, o xi, ou seja, i dividido por n, tá bom? Beleza. Então, quem vai ser a área desse retângulo genérico, desse retângulo RI? Base, delta, né? Nunca esqueça, delta, porque delta é comprimento da base multiplicado pela altura, f em x e estrela, tá bom? Quem é delta mesmo? 1 dividido por n. Quem é o x e estrela? Eu escolhi esse ponto. Mas nossa função aqui, por favor, é nossa função aqui é a função x cubo, não é isso? Então vai ser i dividido por n ao cubo, tá bom? Ou seja, i ao cubo dividido por n quarta. Isso aí vai ser a área de um retângulo genérico, né? Então, aqui na figura, digamos que você escolheu aqui o xi, este daqui o xi menos 1 e aqui o xi. Estamos escolhendo esse cara como o xi estrela, né? O cara da direita. Você poderia ter escolhido esse outro, tá? Tranquilo. Então, de qual retângulo estou falando? Qual é o retângulo genérico? Como eu escolhi aqui, eu tenho que calcular a altura aqui, né? A altura, certo? E a base vai ser delta, sempre delta, né? Então, eu escolhi esse retângulo aqui. Esse retângulo, por favor. Esse retângulo aqui, né? Então, que altura ele tem? F aqui. Mas minha função é x cubo. Como este daqui é 1 dividido por n, vai ser i ao cubo dividido por n ao cubo, não é isso? E este comprimento da base é 1 dividido por n, o delta. E aí eu tenho que somar todos esses. Tenho que somar as áreas dos retângulos e tomar limite, não é isso? Então, a área da região procurada vai ser o limite quando n vai para infinito de quem? Da soma das áreas desse retângulo, né? Das áreas desse retângulo, né? E variando de 1 até n, tá bom? Estou somando as áreas, né? E tomando limite, certo? Quem é a expressão para a área? Tá, já calculamos acima. I ao cubo dividido por n quarta. I ao cubo dividido por n quarta, né? E variando de 1 até n, não é isso? Tá. Esse n não depende desse i. Pode sair fora da somatória, né? Então, pode sair aqui. 1 dividido por n quarta, certo? E aqui i cubo, beleza? Olha, essa somatória que aparece aqui, né? Essa somatória aqui, esta somatória, né? Seria a soma dos cubos. A soma dos cubos. Existe alguma formulinha que permite calcular ela de maneira explícita? Sim. Sim, vamos anotar aqui, né? A soma dos cubos de i variando de 1 até n, ou seja,
isto aqui 1 ao cubo mais 2 ao cubo mais n ao cubo, né? Existe uma fórmula assim, esta daqui, ó. Lembram a fórmula que permite calcular a soma dos n primeiros naturais? Pois bem, é n por n mais 1 dividido por 2. É tudo isto elevado ao quadrado, tá? Essa é a fórmula, certo? A gente apenas vai usar essas fórmulas dos quadrados e dos cubos, não mais que isso, tá? Então, voltando a essa expressão estrela, né? Então, estrela, né? Estrela, a gente vai ter o quê? A área da região S vai ser igual a limite quando n vai para infinito, né? Aqui temos 1 dividido por n quarta, né? Multiplicado pela soma dos cubos. Mas aqui eu tenho a soma dos cubos. Olha, esse daqui é a mesma coisa que dizer n ao quadrado multiplicado por n mais 1 ao quadrado, né? E esse denominador 2 ao quadrado, que é 4, né? E aí você pode cortar aqui, eu tenho n quadrado, aqui n quarta, né? Então podemos cancelar n quarta, vai ficar... esse 4 aqui pode sair fora também, né? Vamos colocar fora do limite, né? Quando são constantes, podem sair. Isto aqui é 1 quarto, aqui então vai ficar limite quando n vai para infinito, né? E aqui então ficou n quadrado, porque já cortei com n quadrado aqui, e aqui n mais 1 ao quadrado, não é isso? Só que isto aqui, bom, isto aqui podemos escrever da seguinte forma, né? Isto aqui a gente pode colocar assim, ó, n mais 1 dividido por n todo ao quadrado, não é isso? É a mesma coisa, né? Está aqui o quadrado, está aqui o quadrado, então eu coloco o quociente todo ao quadrado. Com isso que eu ganho? Que esse limite que está aqui vai ser 1, porque, né, isso aqui é um processo que você já conhece bem do cálculo, né? Cálculo 1, né? Certo? Inclusive, se você pode passar a variável contínua, né, em lugar de n, pode trabalhar com x e aplicar a famosa regra do Hopital, né, por exemplo, né? Facilitar as contas, não é isso? Então, aqui, n dividido por n fica 1 mais 1n, né, ao quadrado, né? E então, vai ficar 1 dividido por n, quando n vai para infinito, vai para 0, então vai ficar 1 elevado ao quadrado, vai continuar sendo 1, multiplicado por 1 quarto, vai ser 1 quarto. Moral da história é que a área dessa região, né, é exatamente igual a 1 quarto. Tá bom? Olha, eu sei que esses procedimentos aqui são pode pensar que é um pouco complexo, mas como toda a matemática, conforme a gente vai aprendendo técnicas, tudo isso vai ficar mais simples, tá? Quando a gente estuda técnicas de integração, vamos voltar a esses exemplos e vamos ver que esses aqui são bem simples, tá? Mas eu não posso falar diretamente de técnicas de integração, tá? Não é a forma como eu gosto de ensinar, tá? Alguns já consideram técnicas de integração e o pessoal nem sabe por que tem que aprender tanta técnica de integração, tá certo? Não, tudo tem um porquê, né? Então, o primeiro passo é estudar, entender o conceito de integral definida como uma generalização do conceito de área. E depois ver a relação entre integral e derivada, ou seja, os teoremas fundamentais. E então, veremos as técnicas de integração, justamente a partir dos teoremas fundamentais, né? E a gente já aprende e vai saber por que realmente, né? Tá bom? Muito bem, pessoal. Algumas perguntas? Vai fazer a chamada. Algumas vezes vou fazer algumas chamadas.
tá bom? Mas se por algum motivo o pessoal não pode assistir, é somente avisar aí pelo grupo do WhatsApp, tá certo? Oh, vou ter que sair, vou resolver um problema, uma coisa assim. Tá bom? Então vamos interromper aqui a gravação.